Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, queridos irmãos e irmãs. Hoje iremos tratar das questões do Livro dos Espíritos de 669 a 673, que tratam, dentro da lei da adoração, sobre sacrifícios. Mas antes de começarmos, eu peço que se inscrevam no canal, deixem seus likes, isso nos ajuda por demais. E assim levar a mais pessoas os ensinos do Cristo através do Consolador prometido. Vamos lá. Essas questões 669 a 673 vão nos fazer voltar para os primórdios da era primitiva da Terra, na qual os sacrifícios sanguinolentos a Deus eram realizados como forma de adoração. Deus é a manifestação onipotente de todas as suas criações. A busca às fontes do crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos se tornando uma consciência em si. Nesse quesito, a adoração a Deus por meio dos sacrifícios, os espíritos respondem que os homens se entregavam aos instintos do animal selvagem e que por isso os sacrifícios são cruéis. Mas nesse momento da nossa evolução, nosso senso moral ainda não se achava desenvolvido. Hoje, quando queremos oferecer a uma pessoa querida um presente, ofertamos o que nos é mais caro. Nessa escala, o sacrifício animal e depois o humano era a forma de consideração que poderíamos testemunhar ainda como seres ignorantes para com Deus. Os Espíritos nos esclarecem que o sentimento inicial dos sacrifícios não era de crueldade. Se assim o vemos hoje, mostra, claro, a nossa evolução. Podemos relatar de uma forma histórica na passagem com Gênesis 22, que relata sobre o sacrifício que Abraão iria fazer a seu filho Isaque, a pedido de Deus. No momento da consumação do fato, um anjo apareceu e pediu-lhe que não o fizesse, pois ele disse: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho e único filho. E Abraão, erguendo os seus olhos, viu um carneiro e o imolou no lugar do filho. Vejam que são passagens como esta que, com o correr do tempo, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Devemos, como nos esclarecem os Espíritos, pensar que Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar que se possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas por suas próprias criaturas. E ainda bem que conseguimos evoluir o bastante para hoje reprovar tais ações em detrimento das mais vis paixões, né? Hoje, quando pensamos nos sacrifícios realizados em nome de Deus, como aconteceu nas famosas Guerras Santas, vimos que abandonamos o preceito de amarmos a cada um como irmão e a nós mesmos. E que essas ações sabemos que eram compelidas por espíritos de índole maldosa e que em seu íntimo contravêm a vontade de Deus. Devemos nos esforçar por conhecer a doutrina do Salvador,
mediante a persuasão e com brandura, nunca com ferro e fogo. Como vimos nas questões anteriores, a prece é o nosso sacrifício, ou melhor, esforço para tornar a nossa existência corpórea meritória aos olhos de Deus. Esse esforço meritório foi o sacrifício realizado por tantos homens, nos quais os rotulamos de santos e que passamos a cultuá-los e serem nossos intercessores juntos a Deus. Nossos sacrifícios nos dias de hoje passaram a ser outros, como velas, incensos, frutas, promessas, vigílias intermináveis, mantras, mas que ainda estamos vivendo para fora e não de dentro para Deus. Exteriorizamos nossas orações para mostrar aos outros que somos homens santos, que seguimos essa ou aquela doutrina ou religião como sinal de pureza, mas nossos corações estão recheados dos piores sentimentos de adoração aos nossos deuses: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. E é para esses que ainda realizamos sacrifícios materiais e humanos, erguemos suntuosos templos e nos apresentamos em desfile para adorarmos não o Deus de amor, de bondade, de benevolência, mas sim aquele que aniquilará nosso inimigo, nosso irmão, que nos trará riquezas, isto é, a felicidade material. A simplicidade não é a quantidade de dinheiro que gastamos para erguer palácios de adoração. Esquecemos que devemos empregar esse dinheiro gasto na suntuosidade mais utilmente e que Deus atende mais à forma do que ao fundo ou intenções, pois que dizem que de boas intenções o inferno está cheio, né? A intenção nobre e reta é sempre digna e respeitável. Finalizando o compromisso nosso aqui no planeta, cultivando a nossa fé conforme os ditames do coração, puro e bom, e nos sirvamos das nossas consciências historicamente evoluídas para nos ajudar no desinteresse à matéria e buscarmos a instrução de uma forma mais elevada e justa de servirmos ao nosso Pai. O caminho da paz vem a passos lentos, como vai nos mostrar Emmanuel. Dos flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana: a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitivismo que emanava o engenho do homem e a habilidade de Castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, o insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. O cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Nossa evolução, com a intervenção dos espíritos abnegados, sem que para muitos isso não fosse percebido, veio a política, que anulou a barbárie por meio de sistema de governo, a ciência, que exterminou a peste, a indústria, a imprensa, o telégrafo sem fio, a navegação que acabou com o insulamento. Desta maneira, progredimos moralmente
e espiritualmente e com dignidade trabalhamos para um progresso comum. Temos que conhecer a verdade para que ela nos liberte e nos desfazer do monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência, no orgulho das raças, no alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel nas nações super civilizadas deste século. É preciso trabalhar na conquista honesta do pão e que nossa obrigação no edifício social é condição sine qua non para um momento que estamos vivendo a caminho da regeneração. Que sejamos firmes no propósito da evolução. O advento da regeneração planetária, anunciada por Chico Xavier, não suplantará o mal, visto que ele ainda faz parte da índole humana e que teremos ainda, no mínimo, uns bons 1000 anos pela frente, até suplantarmos nossos deuses inferiores para adorarmos simplesmente a Deus em toda a sua plenitude e criação. Queridos irmãos e irmãs, nessas jornadas sejamos humildes e benevolentes e vivamos uns para os outros no amor de Deus sob os ensinos de Jesus através dos mentores e colaboradores do plano invisível e os que aqui estão em missão para nos orientar em nossas escolhas na busca pela paz tão desejada. É desse jeito que encerro o episódio de hoje, pedindo que se juntem ao canal, deixem seus likes e compartilhem, visto que juntos seremos sempre fortes para vencermos as forças do mal que habitam em nós. Paz e luz.